Eu gostaria, meus irmãos, de nessa manhã aproveitar aqui esse tema, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Eu gostaria de criar aqui um subtema para a gente poder desenvolver aqui essa lição. O subtema é esse: adote um novo convertido antes que chegue a destruição do mundo. Esse tema aqui é adequado para a nossa lição porque Abraão adotou Ló antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 11, eu convido vocês para ler comigo. Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 28. E Gênesis capítulo 12, versículo 5. Isso aqui sucedeu antes da destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu no capítulo 19 de Gênesis. E aqui nós estamos no capítulo 11 e capítulo 12. O capítulo 11, versículo 27 e 28 diz assim: E Arã gerou a Ló, e morreu Arã na terra do seu nascimento, em dos Galdeus. Então Ló tornou-se órfão de pai. Aí o capítulo 12 de Gênesis, e versículo 5, quando Abraão recebeu a chamada de Deus para partir para a terra da herança, nessa partida, o versículo 5 diz: E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E Abraão também tomou todas as almas que lhe acrescentaram em Arã. Então, com a sua esposa, com Ló, que ele adotou, e com todas as almas que ele conquistou em Arã, ele partiu rumo a Canaã. Estando em Canaã, vocês estudaram que ele foi para o Egito. Do Egito, ele desceu para Canaã novamente e se estabeleceu em uma cidade chamada Hebrom, debaixo dos carvalhais de Maire. Então agora nós chegamos no capítulo 18, que é o objeto de nosso estudo nesta manhã. Amém, irmãos? Então foi em Hebrom aonde ele estabeleceu a sua tenda debaixo das árvores, que Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. A Escritura diz: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois, seguireis avante. Responderam: Fez como disseste. Meus irmãos, vamos extrair algumas lições desse texto. Bom, vamos falar da revelação experimental e da revelação registral. No Antigo Testamento, Deus, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1,
Deus falava com os crentes daquela dispensação através de visões, revelações, anjos e profetas. Eles não tinham o livro sagrado, então eles recebiam a revelação na sua experiência com Deus. Então nós chamamos de revelação experimental, que eles experimentaram as visões, as revelações e as manifestações dos anjos e as mensagens dos profetas inspirados por Deus. Amém? Mas agora, na nova aliança, Deus fala conosco através do Filho. E o Filho fala-nos mediante o Espírito. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Embora era Cristo falando à igreja, mas ele está falando por meio do seu Espírito. E o Espírito fala nas Escrituras. Então, as Escrituras é a voz do Espírito. A Escritura, na nova aliança, substitui os anjos e os profetas, de modo que nós não recebemos mais a palavra inspirada por meio de anjos e profetas, mas por meio das Escrituras. Então essa é a revelação registral, porque aquilo que Deus revelou aos profetas, aos apóstolos, aos patriarcas, ficou registrado na Bíblia, de modo que nós não perdemos nenhuma revelação. Então Deus fala conosco hoje através das Escrituras. Nós não temos a revelação experimental, mas temos a revelação registral, que é a palavra de Deus. Embora alguns irmãos tenham visões de anjos, tenham revelações e tenham profecia, mas nós sabemos que essas experiências não são mais documentadas, não são mais canonizadas, não tem mais valor normativo para nós. Então, como a revelação canônica cessou com o apóstolo João, nós temos agora as Escrituras reveladas, o registro de toda a revelação. Amém, irmãos? Então veja que 3 anjos visitaram Abraão para levar a mensagem de Deus a eles. Hoje nós recebemos por meio da palavra de Deus a mensagem das Escrituras. As Escrituras hoje nos transmitem um anúncio impactante. Veja que os 3 anjos transmitiram uma mensagem impactante para Abraão. Qual foi a mensagem? A destruição de Sodoma e Gomorra. E qual é a mensagem impactante que as Escrituras nos transmitem hoje? A destruição do mundo. Nós sabemos que o mundo vai ser destruído, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos. Uma vez que nos foi dado esse anúncio, devemos avisar as pessoas. Nesse caso, em certo sentido, os crentes fazem o papel de anjos e profetas, porque os crentes são os responsáveis em transmitir a mensagem registrada
nas Escrituras. Então veja que Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Esses anjos do Senhor foram anunciar a Abraão a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Uma vez que agora nós temos a revelação de que Deus vai destruir este mundo, a nós cabe anunciar às pessoas a destruição do mundo. Então, quando você visita uma pessoa para anunciar a palavra de Deus, é o anjo do Senhor que está visitando aquela pessoa. Deus hoje não se dispõe mais dos anjos e nem dos profetas expirados. Ele se dispõe da sua igreja, dos crentes, de modo que se os crentes não anunciar, ninguém mais vai anunciar. Então, quando nós anunciamos hoje a destruição do mundo, que é algo futuro, nós estamos profetizando, nós estamos trazendo uma mensagem angelical, nós estamos trazendo uma mensagem profética. Então, a grosso modo, os crentes são os anjos e os profetas do Senhor na atualidade. Amém? E anjos e profetas cumprem ordem, sem questionar. A emergência das Escrituras. O anúncio foi dado a Abraão em um horário improvável. Era um horário que as pessoas costumavam comer e descansar, em que se evitava viajar ou sair de casa. Quer dizer, enquanto as pessoas estão em sua zona de conforto, comendo e descansando, o crente deve prestar atenção no que a Escritura está lhe comunicando. Não podemos tocar a nossa vida normalmente, ignorando a mensagem das Escrituras. Veja que os habitantes de Sodoma e Gomorra, nos dias de Ló, não faziam nem ideia da chuva de fogo que estava pesando sobre eles. Lucas 17, 28 e 29. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Quer dizer, tocavam a vida normalmente. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e não o perceberam, até que choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então o mundo leva uma vida, irmão, desapercebida, mas nós estamos avisados do que vai acontecer. Urgência da visitação. 3 mensageiros realizando o ministério de visitação foram fazer uma visita a Abraão para lhe transmitir as palavras de Deus. Pode-se dizer que Abraão era um novo convertido. Por quê? Porque ele havia recentemente se convertido dos deuses pagãos para a adoração do único Deus verdadeiro. Então, nesse sentido, Abraão
era um novo convertido. Inclusive, era o primeiro crente. Era aquele que iniciou a fé que hoje nós temos. Então ele era um novo convertido e recebeu a visita de 3 mensageiros. Nós que recebemos a revelação das Escrituras, devemos visitar os novos convertidos para lhes transmitir as palavras de Deus. Os novos convertidos, assim como Abraão, não fazem noção do que vai acontecer no futuro a este mundo. E nós que estamos experimentados na palavra, porque estamos vindo à escola para aprender a palavra, estamos inteirados dos planos de Deus, cabe a nós visitar os novos convertidos, assim como aqueles 3 anjos visitaram o novo convertido Abraão, para transmitir a ele os planos de Deus, o que Deus estava pretendendo fazer com aquele povo ali de Sodoma e Gomorra. A visitação dos 3 mensageiros de Abraão se deu por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. Isso mostra a urgência da visitação. Temos que deixar o conforto do nosso lar para visitar os novos convertidos. Quer dizer, aqueles anjos ali, eles não questionaram com a ordem de Deus. Eles atenderam com urgência a chamada de Deus. Ele não disse, não, é meu dia, o sol é muito quente, eu tenho que primeiro que descansar, para depois fazer a visita. Não, dada a circunstância, dada a urgência, eles atenderam com prontidão a chamada de Deus para visitar Abraão. Então, uma vez que você tem a chamada de Deus para anunciar a palavra de Deus, a Escritura diz: quero que pregue a tempo e fora de tempo. Então, o cristão que sobre ele pesa essa responsabilidade não tem tempo para anunciar a palavra de Deus. Não, eu vou anunciar a palavra de Deus no culto à noite, quando eu estiver lá na igreja. Não é isso. Nós temos a urgência, por isso que nós anunciamos a palavra de Deus aonde nós estamos e em que horário nós estivermos. Surgiu a oportunidade, nós falamos a palavra de Deus. Amém? O valor das Escrituras Sagradas. A Escritura diz: Abraão avistou 3 homens. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Isso mostra a reverência, o respeito, a piedade e a devoção de Abraão em relação à revelação de Deus. Devemos demonstrar as mesmas atitudes em relação às Escrituras. Temos que ter as Escrituras em alta conta. Ou seja, dar um valor muito elevado às Escrituras, um profundo respeito às Escrituras, grande importância às Escrituras Sagradas. Imagine se 3 anjos do Senhor fossem visitar a sua casa. Qual seria a sua atitude diante daqueles mensageiros de Deus? Agora, qual é a sua atitude diante das Escrituras, do livro sagrado? É um livro que você deixa desprezado na estante, levando poeira, ou é um livro que você dá valor e medita nele dia e noite? Devemos demonstrar o quanto valorizamos as Escrituras de 4 maneiras. Vou demonstrar aqui a vocês 4 maneiras como nós demonstramos valor às Escrituras. Assim como Abraão demonstrou valor à revelação de Deus.
Demonstrar valor às Escrituras não é conduzir as Escrituras debaixo do braço. Não é simplesmente trazer as Escrituras para o culto e ler na hora da leitura oficial. E depois pegar na Bíblia só no outro culto. Não é assim que nós valorizamos a palavra de Deus. Então há 4 maneiras que nós valorizamos as Escrituras. Primeiro, tratar a Bíblia não apenas como um livro comum, mas como a palavra de Deus. Segundo, aceitar os ensinamentos bíblicos como regra de fé e conduta para a vida, uma autoridade normativa. É a Bíblia que estabelece as normas na nossa vida. Não é a sociedade, não é nenhum partido político, não é nenhuma religião, é a Bíblia. De modo que aquilo, como diz Martinho Lutero, não está na Bíblia e não pode ser por ela aprovada, eu rejeito como autoridade sobre a minha vida. Terceiro, valorizar o conteúdo das Escrituras a ponto de ler, estudar e aplicar seus ensinamentos no dia a dia. E quarto, considerar os ensinamentos bíblicos como um guia para tomar decisão e para nos advertir. Então essas são as 4 maneiras que nós demonstramos aquilo que Abraão demonstrou ao ver os anjos. Nós demonstramos em relação às Escrituras. Se você não está praticando essas 4 atitudes, você precisa rever o seu valor em relação às Escrituras. Amém? Vamos agora para a hospitalidade de Abraão. Quem que lê para a gente aí? Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e fez pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Os irmãos, prestar atenção aí na leitura. Então nós vamos extrair algumas lições aí dessa leitura, tá bom? A primeira lição é a arte da hospitalidade. A revista diz: precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido atualmente. Romanos capítulo 12, versículo 13 diz: praticai a hospitalidade. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então você vê que não é apenas uma opinião do comentarista, é um mandamento bíblico. A arte da hospitalidade é um mandamento bíblico para os crentes. Podemos considerar a adoção de um novo convertido como uma prática da hospitalidade. Embora você não hospede um novo convertido na sua casa, você está acolhendo ele no seu coração. E como diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 2, acolhei-vos em vosso coração. E também um cuidado para com o novo convertido será praticamente o mesmo da hospitalidade. Quer dizer, o anfitrião tem cuidado do seu hóspede. Assim também, aquele que adota um novo convertido tem cuidado para com o novo convertido. De qualquer maneira, quando você visita o seu novo convertido na casa dele, ele também pratica a hospitalidade
hospitalidade. Então veja aqui que a hospitalidade agora se torna algo mútuo. Você tanto pratica a hospitalidade quando você adota um novo convertido como hóspede no seu coração, como também você incentiva aquele novo convertido a praticar a hospitalidade quando ele recebe você na casa dele. Então essa é a maneira da gente praticar a hospitalidade. O objetivo da hospitalidade. O objetivo da hospitalidade é colher alguém. Abraão colheu em sua residência aqueles 3 visitantes. Romanos capítulo 14 e versículo 1 diz: acolhei ao que é fraco na fé. Quem a gente poderia dizer que é um fraco na fé, a não ser um novo convertido? Então, acolhei ao novo convertido na fé. Podemos dizer, pratique a hospitalidade com o novo convertido. Em nossos termos adote um novo convertido. Romanos 15 e 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então o maior anfitrião é Jesus Cristo, que abriu o seu coração, que escancarou o seu coração para acolher todos nós. E agora nos pede, acolhe um novo convertido, assim como eu lhe acolhi. Note que essa palavra acolher, no grego, significa dê lugar no seu coração para alguém. Dê lugar no seu coração para alguém. Então, assim como Cristo deu lugar ao seu coração para nós, vamos também retribuir a Cristo para a glória de Deus, dar lugar em nosso coração para o novo convertido, que é o irmão fraco na fé. O segundo objetivo é cuidar de alguém. A revista aí vai dizer, o patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Então aqueles visitantes que chegaram na casa de Abraão, em pleno calor do dia, receberam cuidado do patriarca. O patriarca ofereceu a eles proteção e provisão. Então essa foi a maneira que ele demonstrou o cuidado para com aqueles visitantes. Nós podemos também demonstrar o mesmo cuidado para com o novo convertido, quando nós damos a ele proteção, uma vez que o novo convertido é a vítima mais vulnerável dos lobos devoradores, dos ladrões e dos salteadores. Veja que quando os amalequitas foram atacar o povo de Israel, ele não atacou aqueles que estavam lá na frente com Josué, com Moisés. Ele atacou aqueles que estavam lá atrás, vindo do caminho, cansado da caminhada, por sofrer o calor do dia. Então é esses que o diabo quer atacar. Então quando nós atentamos para o novo convertido, nós damos a ele a proteção que eles precisam. Então, assim como Abraão recebeu aqueles homens em casa e deu cuidados a eles, quando você adota um novo convertido, você cuida dele. O objetivo da hospitalidade é desfrutar da companhia e oferecer alimento. Foi isso que Abraão fez. A revista diz, o patriarca ofereceu o melhor aos visitantes, pão e carne. Note que foi um pão fresco que ele ofereceu, porque ele mandou Sara, naquele momento, preparar o pão. E a carne não foi uma que estava encostada, pegando sal no sol,
para se conservar. Não foi essa carne que Abraão deu aos visitantes. Ele foi lá no curral e trouxe um cordeiro e ofereceu a carne fresca para aqueles homens. Quer dizer, ele deu o melhor para aqueles visitantes. O melhor alimento que oferecemos aos novos convertidos é o ensino das Escrituras. E com certeza eles desfrutarão desse momento de edificação. Então, meu irmão, você tem pão fresco, você tem carne fresca para oferecer ao novo convertido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, diz assim: desejai afetuosamente e ardentemente, como crianças recém-nascidas. Quer dizer, essas palavras aqui é direcionada para um novo convertido. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, não falsificado, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, aonde o novo convertido vai encontrar esse leite fresco, não coalhado, não azedo, a não ser na mão de um crente que é uma ama para o novo convertido? Paulo disse para os irmãos de Tessalônica: como uma ama eu vos criei. Então somos nós que temos que amamentar essas crianças recém-nascidas, irmãos. Somos nós que temos a mamadeira, somos nós que temos que preparar o mingau, o leite não falsificado. Nós damos esse leite para eles, para no futuro eles poderem então comer um alimento mais sólido. Mas por enquanto eles precisam beber o leite. E é você que tem que dar esse leite para eles. Porque não vai vir mais anjos para dar esse leite, não vai vir mais Abraão para dar esse leite, não vai vir mais os profetas para dar esse leite. É você. Esse leite está nas Escrituras, mas a Escritura não vai automaticamente criar perna se dirigir para o novo convertido. E o novo convertido pode se dirigir até as Escrituras abrir, mas ele tem dificuldade para entender. Então cabe a você, que é um crente maduro, aluno da escola dominical, que tem que dar o leite espiritual, não falsificado, para o novo convertido. Hospitalidade e hospital. Veja que tem uma relação entre hospitalidade e hospital. Com o objetivo de cumprir a prática da hospitalidade, os cristãos primitivos criaram mosteiros ou casas religiosas que ofereciam abrigo, alívio a viajantes e necessitados para cuidar de suas necessidades básicas: abrigo, alimento e segurança. Então os cristãos primitivos, para cumprir a ordem de hospedar as pessoas, eles criaram casas religiosas, eles criaram mosteiros para acolher essas pessoas necessitadas. Ao longo dos séculos, especialmente a partir da Idade Média, esses locais de acolhimento passaram a focar mais intensamente no tratamento médico, evoluindo para os hospitais modernos. Então veja que os hospitais modernos é criação dos cristãos. Foram nós que criamos os hospitais para acolher os doentes, para a gente poder cuidar dos doentes. Nós criamos os hospitais. A igreja é o hospital de Jesus. A igreja é o hospital espiritual. Enquanto o hospital moderno cuida do físico das pessoas, no hospital de Jesus, as pessoas recebem o tratamento espiritual, para tratar o espírito e as almas das pessoas.
Meus irmãos, não existe algo mais eficiente para tratar o espírito do homem a não ser o hospital de Jesus. É o local mais adequado para essas pessoas receberem tratamento e cura. Jesus Cristo disse que o bom samaritano levou o homem ferido para uma hospedaria e cuidou dele. E depois Jesus ordenou: vai e faz o mesmo. Vai e procede tudo de igual modo. Assim como o bom samaritano fez com aquele homem ferido, agora Jesus Cristo está dizendo: agora você deve fazer o mesmo. Vai, acolhe o homem ferido e leva para a hospedaria e cuida dele. E qual é essa hospedaria a não ser a igreja de Jesus Cristo? A revista diz: ser bem recebido é muito bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. É muito bom a gente receber os novos convertidos na nossa igreja. A gente está aí na portaria e receber cada um deles com a paz do Senhor, com um abraço, com um bem-vindo. É muito bom, mas é melhor se a gente adotar eles. É muito mais melhor. O novo convertido é o homem ferido que o evangelista leva para a igreja para receber tratamento e cuidados para se recuperar. Quer dizer, o trabalho do evangelista, irmão, é só trazer para a hospedaria. O trabalho da missão é só trazer para a hospedaria. Mas aqui ele tem que receber cuidados. A missão não pode chegar e trazer um novo convertido e jogar aqui dentro e ficar aqui dentro como se fosse um animal dentro de um curral. Não. Tem que receber tratamento, irmão. Aquela pessoa está ferida, precisa de tratamento. Os membros da igreja são os enfermeiros de Jesus. Deve receber essas pessoas bem, cuidar delas e oferecer o melhor tratamento a elas. Senão não vão ficar curadas, elas vão ficar feridas, doentes, vão morrer e não vão ser curadas. Se nós, os enfermeiros, não cuidar delas. A prática hospitalar de um a um. A melhor maneira de cuidar do novo convertido é um a um. Isso significa oferecer um tratamento personalizado, humanizado e focado nas necessidades específicas de cada indivíduo, em vez de aplicar um tratamento genérico ou padronizado. Então você vê, irmão, que um hospital ele oferece um tratamento um a um ao paciente. O médico não chega na porta da enfermaria e manda um tratamento para todos os pacientes ali, não. Ele não manda ali um remédio único para todo mundo, não. Cada paciente tem um tratamento personalizado. Cada paciente tem um prontuário. Tem um médico que vai até lá no leito dele, conversar com ele, passar um remédio específico para ele. O médico não chega lá e joga um remédio para todo mundo igual, não. Para cada paciente tem um remédio diferente, tem um tratamento diferente.
Aquele paciente ali, irmão, tem uma equipe de enfermeiros que cuida deles pessoalmente. Tira a pressão dele, olha a temperatura dele, conversa com ele, vê como é que ele está. É um tratamento específico. É assim que o Hospital de Jesus tem que fazer, irmãos. Nós somos profissionais em criar o hospital dessa maneira, mas na igreja a gente não está sabendo aplicar esses princípios. Eu acho interessante que tem tantas pessoas profissionais que desempenham bem as suas profissões, mas quando chega aqui na igreja, o cara parece que fica abestado, desorientado, não sabe fazer nada, não sabe aplicar as qualidades que ele tem no trabalho também na igreja. A escola dominical é um posto avançado de saúde. A sala de aula do novo convertido é a enfermaria. Os seus professores são os médicos, mas os enfermeiros são os alunos das classes de jovens, de senhoras e de senhores, que recebem um ensino mais avançado. Eles estão treinados para atender os novos convertidos e ajudar os médicos, que são os professores. Então o professor, irmão, que está na casa do novo convertido, com 10, 14, 20 novos convertidos, ele não pode dar conta sozinho. Ele dá um tratamento genérico, padronizado. Mas somos nós, os enfermeiros, que damos um tratamento especializado, particular a cada novo convertido, para que o processo da recuperação deles possa ser mais rápido. Como a escola dominical é um posto avançado de saúde para cuidar do novo convertido, a escola dominical tem que ter uma classe de novo convertido. A escola dominical que não tem uma classe de novo convertido é uma igreja falida, é uma igreja que não cresce. Como é que nós não vamos ter um berçário em nossa igreja, irmão? Nós não estamos parindo criança, não. Nós temos que parir crianças, nós somos chamados para ganhar alma, parir pessoas para Jesus. E nós temos que ter um berçário na escola dominical para colocar essas pessoas. A escola dominical oferece um curso básico de 1 ano para os novos convertidos. E o professor ministra as aulas ao grupo de modo genérico. Mas se cada um de nós adotasse o novo convertido com o objetivo de mantê-lo na sala de aula e acompanhá-lo durante o curso, ajudando nas lições, assim a gente oferece um atendimento personalizado e focado a cada novo convertido, em vez de aplicar um tratamento genérico. Por exemplo, aquele que adota o novo convertido deve se esforçar para que o novo convertido não perca as aulas da escola dominical. Você já imaginou se o enfermeiro negligenciasse o remédio que o médico está passando para ele? Ele não vai ser curado, irmão. O enfermeiro precisa seguir à risca o que está escrito no prontuário. E assim, você estará auxiliando no discipulado daquele novo convertido. E se por algum motivo o novo convertido faltar à aula da escola dominical, aquele que o adotou repõe aquela aula na casa do novo convertido, para não prejudicar o seu curso, o seu tratamento. E assim estaremos dando um tratamento pessoal e eficaz para cada novo convertido individualmente. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Você já imaginou se o enfermeiro
deixasse dar um remédio para o paciente. Então a cura que o médico propõe para o paciente depende do enfermeiro, irmão. É o enfermeiro que lá na ponta faz acontecer. Então não adianta a gente pegar o novo convertido e jogar aqui na sala de aula, recebe aquela aulazinha no domingo, pronto, no domingo não vem, ninguém sabe o que aconteceu com ele, ninguém dá definição, ninguém pergunta, ninguém diz nada. Tem dia aqui na escola dominical que é só 2 novos convertidos. 2 novos convertidos tem aqui, irmãos? 4 novos convertidos. Você sabe quantos novos convertidos nós temos cadastrado? 14 novos convertidos. E cadê os outros, irmão? Faltou um enfermeiro para adotar esse novo convertido. Faltou um enfermeiro para buscar esse novo convertido. Se você tivesse adotado e trazido ele estava aqui. Temos uma lista de 18 novos convertidos que foi ganhado na cruzada. O que é que nós vamos fazer com eles, irmãos? Vamos jogar aqui dentro da igreja para eles passarem um tempo e depois ir embora? E do mesmo modo como Abraão recebeu a visitação de 3 mensageiros, você pode chamar outra pessoa para lhe ajudar a cuidar do novo convertido que você adotou. Amém? A Escritura diz: Então, lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti, daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso, para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Os irmãos ouviram o texto? Então nós vamos extrair algumas lições aqui desse texto, tá bom? Sara riu ao saber que seria mãe. Os visitantes falaram a Abraão: Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Essa era a promessa mais aguardada por Abraão e Sara. A revista diz: Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Você deve rir de alegria quando alguém lhe convidar para ser pai ou mãe de um novo convertido. A gente era para correr a equipe do DEIC e dizer assim: irmão, não tem nenhum novo convertido aí não, irmão, para me cuidar, irmão. Eu quero cuidar de um novo convertido, eu quero me apresentar diante de Deus com uma alma na minha mão. Talvez devido às nossas condições de tempo ou de capacidade, a gente pensa que é demasiadamente difícil adotar um novo convertido. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para Ele. Glória a Deus. É difícil para você? Não é difícil para Deus. Você não tem tempo, não tem capacidade, Deus lhe dá tempo e Deus lhe dá capacidade. Temos que deixar de olhar para nossas dificuldades e olhar para a dificuldade de um novo convertido. Muito novo convertido precisam de ajuda nos primeiros passos da fé cristã, e alguns deles se sentem sozinhos. Temos que sentir isso no nosso coração. Você já está adulto, você já sabe comer com as suas próprias mãos, você já sabe andar com seus próprios pés, mas na igreja tem novos convertidos que precisam de ajuda.
sozinho, alguns deles não vão conseguir. Não, mas se eu adotar e mesmo assim ele se perder, você fez a sua parte. Melhor um novo convertido se perder por nós ter feito a nossa parte, do que um novo convertido se perder e a gente não ter feito nada. A importância de adotar um novo convertido. Por que devemos adotar um novo convertido? O novo convertido tem suas fragilidades, suas quedas e suas dores, assim como Sara tinha. Mas aqueles 3 visitantes estavam ali para fortalecer a fé de Sara. Essa é a sua missão ao adotar um novo convertido: fortalecer a fé dele. Você não achou bom quando teve alguém para cuidar de você, quando você era um novo convertido? Quando teve alguém para lhe fortalecer, quando teve alguém para lhe levar para a igreja, para lhe incentivar? Você não achou ruim quando não tinha ninguém para se importar com você, para lhe incentivar, para dizer você tem que ir para a igreja, para fortalecer a sua fé? Você não achou ruim? Então pense no novo convertido também. Por isso, eu digo a cada um de vocês: se torne um discipulador. Podemos chamar aqueles 3 visitantes que foram à casa de Abraão de discipuladores. Uma vez que eles foram visitar Abraão e Sara para lhe discipular acerca das coisas de Deus, Abraão não sabia o que iria acontecer. Aqueles 3 homens estavam ali para discipular, para ensinar a Abraão as coisas de Deus. Assim também, quando você adota um novo convertido para fortalecê-lo, você se torna o discipulador dele. É você que vai transmitir para ele o plano de salvação de Deus. Então veja que aqueles 3 discipuladores não só transmitiram uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de boas novas. Abraão e Sara teriam um filho. Abraão se tornaria pai. Um discipulador é um pai para um novo convertido. Assim como Abraão se tornou pai de Isaac, assim como Sara se tornou mãe de Isaac, assim também você, meu irmão, pode se tornar um pai de um novo convertido. Você, minha irmã, pode se tornar uma mãe de um novo convertido. Abraão e Sara, ao terem um filho, se tornaram discipuladores para ele, por deverem educar na fé de Abraão. Abraão e Sara não eram apenas progenitores de Isaac, não era apenas pai e mãe de Isaac. Eles eram os discipuladores de Isaac, porque era eles que iriam educar Isaac na fé de Abraão. Isaac deveria crescer ali, aprendendo do Deus de Abraão. E através de Isaac, Abraão seria pai de uma multidão de crentes. Esse é o fruto bendito de um discipulado eficiente. Você adota um novo convertido, você cuida de um novo convertido. Aquele novo convertido, meu irmão, pode se ampliar. Aquele novo convertido ali, irmão, pode se tornar um grande pregador, ganhar muitas almas para Jesus. Lá no juízo final, quando você for prestar conta com Deus, aquela multidão de almas que aquele novo convertido ganhou, que você cuidou dele, também vai para a sua conta, irmão.
também Deus vai lhe recompensar por isso. Porque se você não tivesse cuidado daquele novo convertido, ele também não teria ganhado multidão de outras pessoas para Cristo. Moody é considerado o maior evangelista de todos os tempos. Ele ganhou mais de 1000 almas para Jesus. Mas quem ganhou Moody para Jesus? A não ser um velho sapateiro que engraxava os seus sapatos. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que pregava para um auditório de mais de 6.000 pessoas no pulmão. Quem foi que ganhou Charles Spurgeon para Jesus? Ele tinha 15 anos de idade, estava nevando nessa época. Ele correu para uma igreja velha para se abrigar da neve. Chegando lá, ouviu um pregador analfabeto, desajeitado, que não sabia falar de nada. Spurgeon disse: eu nunca vi na minha vida um pior pregador. Aquele pregador leu Isaías: olhai para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, e não saiu disso. A mensagem era só isso: olhai para mim e sereis salvos, olhai para mim e sereis salvos. Ele apontou para Charles Spurgeon e disse: jovem, olhe para Jesus e você será salvo. Charles Spurgeon olhou para Jesus, foi salvo, tornou-se o príncipe dos pregadores. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmão. Na atitude do novo convertido, ele se torna um grande pregador de Deus. Amém? Vocês estão entendendo o meu linguajar? Eu estou falando aqui difícil. O tempo do discipulado. Já vimos que Abraão adotou Ló, mas essa adoção passou do tempo. Ló já tinha pastores sob sua liderança. Ou seja, Ló já era patriarca de uma congregação. Já deveria estar andando com seus próprios pés, mas ainda estava debaixo do cajado de Abraão. Isso deu problemas, trouxe desavença. Um discipulador não adota um novo convertido para a vida toda, mas para um tempo determinado. E qual é esse tempo? 1 ano. Por quanto tempo você vai hospedar um novo convertido no seu coração? 1 ano. Simplesmente 1 ano. Tempo adequado para o novo convertido se batizar nas águas, concluir o seu curso na EBD, ser transferido para outra classe e ser integrado na igreja local. Pronto. Não precisa você carregar ele nos seus ombros a vida toda, porque isso vai dar problema, como trouxe para Abraão. Abraão deveria ter estabelecido um tempo para cuidar de Ló, mas passou do tempo. Mas você aqui está sendo chamado para ser um discipulador, para cuidar de um novo convertido em um tempo determinado, até ele ser batizado, até ele concluir um curso na EBD, até ele passar para a classe de senhores, para a classe de senhoras, para a classe de jovens, até ele ser integrado na igreja, se tornar um membro da igreja. Pronto, você concluiu a sua missão. Você quiser fazer como Abraão, adotar outro filho, como Abraão adotou Eliezer, ou depois pariu Isaac, você pode fazer depois. Rapaz, é tão bom adotar um novo convertido. Rapaz, é tão bom cuidar de um novo convertido que eu vou querer cuidar de outro novo convertido. Se não, cuidou daquele, acabou, não quer mais, pronto. Mas é só um novo convertido que você vai adotar
um período de 1 ano, até ele terminar o curso dele na escola dominical, porque o curso dele na escola dominical é 1 ano. Terminou o curso, pronto, você cumpriu a sua missão. Não podemos segurar o novo convertido por muito tempo num conjunto de novos convertidos, nem na sala dos novos convertidos. Eles precisam crescer e seguir o seu chamado na congregação. O novo convertido precisa crescer e seguir a sua chamada na congregação. Hoje você é um professor, hoje você é um auxiliar, hoje você é um diácono, hoje você é um presbítero, hoje você é um membro bem estabelecido, mas você já foi um novo convertido que cresceu. Aí depois que o discipulador terminar a sua missão de cuidar de novo convertido, ele vai dizer para o novo convertido, ele vai aconselhar o novo convertido: segue o teu caminho na fé, mas cuidado com as belezas de Sodoma, porque o pecado leva à destruição. Então é isso que você vai dizer para o novo convertido quando você concluir o seu discipulado. Agora, meu filho, você criou asa, voe, siga o seu caminho, mas cuidado com as belezas de Sodoma, que pode te levar à destruição. Terminou o ministério de visitação, agora você vai começar o ministério de intercessão pelo seu novo convertido. Então, irmão, uma vez que o discipulador concluiu o tempo da adoção do novo convertido, ele agora vai tomar a posição de intercessor. Você estava na posição de discipulador, cumpriu a sua missão, o novo convertido agora vai partir no seu caminho, você agora vai assumir a posição de intercessor para aquele novo convertido. O discipulador vai apenas ficar em intercessão pelo novo convertido, para que ele continue firme. O discipulador adota o novo convertido por um tempo determinado, mas intercede por ele a vida toda. Assim como Abraão intercedeu por Ló, quando terminou a sua adoção. Abraão não podia fazer mais nada por Ló, a não ser interceder por ele. E a sua intercessão livrou Ló da destruição. Então, uma vez que você concluiu a sua missão para com aquele novo convertido, você agora vai assumir a posição de intercessor. Vai interceder por ele para que ele continue firme até o fim. Naquele grande dia, você se encontre com ele nos tabernáculos eternos. Amém? A Escritura diz: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e, se assim não é, sabê-lo-ei. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Nós agora vamos entrar na destruição. Nós agora, meus irmãos, vamos mergulhar na destruição. Mas antes que chegue a destruição do mundo,
Adote um novo convertido. Antes da gente entrar na destruição, adote um novo convertido. Até agora, eu estou na teoria. Já chorei, já ri, já me emocionei. Mas agora vamos para a prática. Porque só teoria, só conversa, só blá blá blá, só ensinamento, não vai resolver nada. A destruição está aí próximo, então vamos adotar um novo convertido antes que chegue a destruição. Meu irmão, chegou a hora da prática. Teoria, não vai levar a gente a lugar nenhum. Não vou fazer feio, por favor, eu não quero chorar mais. Eu quero saber qual é a Sara que quer parir essa irmã. Quer se tornar uma discipuladora dessa irmã. O que você vai fazer? Simplesmente se esforçar para ela não perder a escola dominical, para ela concluir todo o curso dela. E o que é, irmão? Eu tenho que ir lá? Não é só você ligar para ela, pega o telefone dela e liga para ela. Irmã, a escola dominical, irmão, não esqueça, domingo eu quero ver a senhora lá. Ela chegou aqui, fala com ela, visita ela na sala de aula. Oi, irmão, que bom que a senhora está aqui, como eu estou alegre. Pronto, irmão, é só isso. Chegou no culto, fala com ela no culto. Oi, irmão, que bom que a senhora está no culto. Agora, se ela faltar uma lição, vai lá e lê a lição com ela, irmão. O que é que custa? Vai só ler a lição com ela, para ela não se prejudicar no curso dela, concluir o curso dela. Porque o curso dela, irmão, se ela perder uma lição, ela vai passar um ano todo para fazer aquela lição de novo. Não vamos evitar isso? Que bom, isso é possível, irmão. Meus irmãos, não vou fazer feio, meus irmãos. Eu não tenho tempo, não preciso de tempo, irmão. Preciso só de ter um celular e ligar para a pessoa. Não é precisar ir lá visitar. Ah, eu tenho que visitar toda semana, não. É só você trazer para a escola dominical, já é a sua visita. Você vem na escola dominical, é nem que você tenha visitado ele. Pronto, acabou. Irmãos, a gente não cuidar desses pacientes aqui, eles não vão ser curados. E daqui uns dias estão no mundo, sem saber nem o que foi que fez. Poucos são aqueles que se salvam, que nem Ló e as duas filhas dele. A mulher olhou para trás e se transformou em estado de sal. Poucos são os que se salvam. No dilúvio foram só 8. Em Sodoma e Gomorra foram só 3. Irmão, depende de você, irmão. A Bíblia diz: procura salvar aqueles que estão caminhando para a morte. É você que tem que salvar, irmão. Mas nós só vamos sair daqui quando adotar todo mundo, sabe por quê? Porque está vindo mais 20 novos convertidos, irmão. O que é que nós vamos fazer com esses 20 novos convertidos? Nós vamos colocar uma placa aqui na igreja e dizer: está fechado para almas. E vamos dispersar para outra igreja, porque nós não temos condições de cuidar desses novos convertidos. Vamos parar com campanha, porque não adianta ganhar alma, porque a Salém não cuida de seus filhos. É isso que nós vamos fazer, irmãos? Não, irmão. É nós que temos que adotar, irmão. Não tem para onde correr, não. É você mesmo. Eu estou falando com você. É você que tem que adotar. Amém.